A todos. Maravilha. Estamos ao vivo agora e estamos aqui também no resort com a galera, os participantes do La Casa Digital 3. E para mim é um prazer demais estar aqui contribuindo com vocês. E hoje a aula é sobre como estruturar e como aplicar, como executar um lançamento do zero, tá? A gente tem alguns eventos dentro do nosso ecossistema. Um deles é o Mapa LX, onde a gente fica uma imersão de mais de 3 dias, pegando do zero e fazendo uma aplicação direta de um lançamento. A gente depois também tem o BML, que é um evento também sobre lançamento, onde a gente fala sobre brand, movimento e lançamento. Uma imersão também de 3 dias, para quem já faz acima de 100 mil reais com lançamentos. Mas hoje aqui eu vou buscar, primeiramente, ser o mais simples, o mais direto ao ponto e o que vocês vão conseguir executar na prática, tá? Tanto você que está em casa me assistindo, tanto vocês que estão aqui de forma presencial. Só para eu conhecer, inclusive, quem está aqui presencial, quero só, de forma rápida aqui, quem se identifica mais como lançador, que é aquela pessoa que vai cuidar de todas as estratégias, ficar nos bastidores, e quem se identifica mais como expert, ou seja, como produto final. Resumindo para vocês, até para vocês entenderem, hoje no nosso ecossistema, o Pablo, ele é o expert e o Marcos Paulo é o lançador. Ou seja, é o cara que fica nos bastidores direcionando tudo. Aqui, quem está aqui? Quem se enxerga hoje como um lançador, estrategista, só para eu ter uma noção. Beleza, 2, 3, 4, 5. Então o restante tudo se enxerga como um expert. Pode ser os dois? Pode ser os dois. Maravilha. Bom, vamos lá. Quem se vê como só lançando outras pessoas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então agora diminuiu. Quem se vê com os dois? Beleza. E quem se enxerga hoje como um expert? Maravilha, tá? A gente vai mostrar hoje aqui na prática. E para você que está assistindo de casa, a gente vai... Passamos o time aqui inteiro, inclusive, não sei se a câmera está pegando, estamos com o time todo aqui. Uma boa parte, na verdade, do time que vai ajudar, inclusive, a executar. Os mentores do La Casa Digital, o Vini, o Guerra, o Ezio, o Júnior, Felipe, Caio, esqueci, o Riquelme e o Jean. A gente está com todo o time aqui, o Ian Marques também. É muita gente. E vamos mostrar para vocês na prática, tá? E nada melhor do que a prática, do que ter alguém para a gente poder executar. Ali fazer uma concepção, uma preparação e uma execução aqui de forma prática com vocês, tá? Ou seja, de uma forma bem didática, bem direta. Passamos hoje o time aqui reunindo, analisando o perfil de cada um de vocês para a gente poder escolher um que faça sentido para todo mundo. Para tanto você que está aqui consegue pegar os exemplos que a gente vai executar com essa pessoa que ela vai ser o expert nesse exemplo. Para você que está em casa também poder entender e se enxergar talvez na situação tanto do lançador ou do expert e algo que seja bem didático para cada um de vocês. Existem experts, existem nichos que depende um pouco, uma situação às vezes você não consegue aplicar tanto. Então a gente buscou um expert que você consegue modelar, que você consegue entender de forma bem clara, tá? Hoje na PLX eu que toco os lançamentos dentro da PLX hoje, juntamente com o Marcos. O Marcos hoje toca 100% o lançamento dele, ou seja, o Marcos Paulo, inclusive, ele é um lançador, ele é um expert, para quem se identifica. Abaixar? Tá. Calma aí, vamos mudar aqui, colocar por dentro, ficar melhor. Então o Marcos hoje ele é um... Tá bom assim? Eu vou falar mais baixo, é que o baiano fala muito alto. Fala mais baixo agora. O Marcos, inclusive, ele é um lançador, ele também é um expert, então ele se lança também. Mas a gente tem outros experts dentro da... Tem que abaixar? Tá. Me ajuda aqui nessa parte. Ou então, se quiser, eu faço com o microfone, fica aqui, ó. Fica melhor? Dá uma olhadinha lá. Que aí, na hora que eu passar pra galera aqui, já facilita a minha vida. Tá bom? E ficou legal? E a gente que toca os lançamentos hoje. Uma das primeiras partes, quando a gente vai selecionar algum expert, um dos pontos, inclusive, que você, hoje que se enxerga como expert, tem que entender o seu momento, tá? Muitas pessoas, inclusive, falam, poxa, Yalas, eu quero ser um expert, mas, primeiro, eu nunca lancei nada, eu nunca vendi nada, eu nem produzo conteúdo, ou seja, meu Instagram é privado, mas eu quero ser expert. A gente costuma dizer que é um expert semente, né? Ele nem começou ele mesmo ir lá e se plantar para virar uma muda e depois começar a dar frutos. Então você precisa entender o seu momento, você que é expert. Não espere um lançador
sendo bem sincero, tá? Não espere um lançador que vai talvez pegar você do absoluto zero, sendo que você não está em movimento. O que, Yala? O que é estar em movimento? É você já começar a produzir os seus conteúdos, é você já aparecer ali nos stories, você já começar a fazer as suas lives sozinho mesmo, tá? Então, se você é um expert, que você entende que você tem uma mensagem, você tem um produto que você pode criar, mas que ainda tá só na sua cabeça, ou seja, é só uma ideia, você precisa tirar essa ideia do papel. Você precisa começar a se movimentar. Isso vai ficar muito mais fácil para atrair lançadores. Hoje, inclusive, no mercado, a gente tem muito mais expert, tá? Muito mais expert do que lançadores. A gente tem muito mais pessoas querendo lançar um produto do que pessoas querendo trabalhar nos bastidores. Inclusive, é uma profissão com uma alta demanda também, tá? Você quer ser um lançador. Ou seja, tem muito cliente, você tem um poder de escolha. Foi exatamente o que aconteceu hoje aqui, inclusive. Reuni o time, eu, Guerra, todo o time aqui reunido. E a gente, são várias pessoas com grandes possibilidades para a gente poder selecionar, mas a gente tem que escolher um. E a gente foi buscar um que nem era um expert tão grande, ou seja, uma pessoa com 100, 200, 300, tem pessoas aqui com 800 mil seguidores, não. Mas também não era uma pessoa que estava ali com o Instagram ainda fechado. Inclusive, se você está com o Instagram fechado, já abre ele, já tira esse Instagram no privado, começa a produzir, aproveita o ambiente, tá? Então a gente selecionou, escolheu, e vamos chamar inclusive aqui para frente, tá? A nossa amiga Ale, que o Guerra tá ali falando já com ela. Inclusive, se a gente conseguir colocar uma cadeira para ela aqui, eu acho que fica legal, porque a gente vai iniciar uma fase de concepção. E elas, o que é uma fase de concepção? Resumindo, tá? Basicamente, eu preciso entender ainda mais quem é a Ale, entender um pouquinho sobre a história dela, entender também qual que é o produto dela, ou seja, qual que é a transformação que ela gera. Então já vai aqui uma das primeiras tarefas para quem é lançador é essa. Você precisa entender todo o contexto. Como que a gente vai preparar, como que a gente vai criar uma página de vendas, criar uma página de captura, definir uma oferta de um produto, definir um nome de um produto, o nome de um evento, se eu não conheço a expert, se eu não conheço a história dela, se eu não conheço a história do produto, ou seja, da transformação que ela quer entregar. Então essa é a primeira fase. E tem várias palavras muito técnicas, umas palavras mais bonitas que às vezes pode até confundir a vida de quem está começando. Já começa pela palavra de concepção, mas resumindo é ouvir a história, é fazer perguntas, é entender um pouco mais sobre ela. E, inclusive, eu quero convidar o time para a gente poder fazer essa parte aqui de uma forma dinâmica. A gente vai esquecer um pouco, tá, gente? Que está sendo gravado isso, está sendo transmitido. Então, a gente vai ficar aqui em uma roda mesmo de parceiro. Tá aqui o Vini. Inclusive, um dos primeiros estrategistas aí da PLX. Ganhador do La Casa de Itaú. Hoje também é o certo. A galera já conhece até o Bodão. Já se tornou até brand do homem. O Jean também todo mundo já conhece. Cara de ex-frentista. Hoje arrebentando e o Guerra aí quebrando tudo também. Mais forte. Ah, que isso? O Júnior, nosso gestor de tráfego também. Então, basicamente é o seguinte. De cinza, todo mundo de preto. Ele falhou com o uniforme, tá? Qual que é o papel, gente? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ouvir, fazer perguntas, tá? E aí, é muito importante, inclusive, eu gosto muito disso, de ter o time perto, de ter o time tendo ideias. Porque às vezes eu tenho uma pergunta, tenho uma ideia, o Vini tem outra, o Jean tem outro, o Guerra tem outro, o Júnior tem outro, e a gente junta tudo isso. Então, é aquele, que não é nem um ditado, na verdade, né? Isso eu acho que é uma grande verdade. Caminhar em conjunto, caminhar com um time é muito mais, não vou dizer que é mais fácil, mas é muito melhor. Só que muita gente fala, pô, Yalas, mas eu não tenho time ainda, eu não tenho pessoas para caminhar junto, então eu não vou caminhar. Não, você tem que entender o seguinte, você tem que puxar o bonde, você tem que começar, tá? Às vezes o time só vai ser formado depois de uma decisão sua, então por isso vocês estão aqui. Vini, fala um pouquinho aí sobre essa fase que a gente vai iniciar agora, depois passo pra galera rapidinho se apresentar enquanto a... Isso é o microfone errado. É? Na verdade, Não, é o essa que ele tá transição. Pessoal, então, prazer, meu nome é Vinícius Pietro, já fiz mais de 200 lançamentos, já foram 160 milhões em lançamento, em diversos nichos, com diversos experts. E para você que está em casa entender, se você tem algo que você gera transformação verdadeira e você tem interesse em fazer um lançamento, entender como funciona esse mercado tão lucrativo, você está no lugar certo. Bom, meu nome é Jean Marques, já participei de mais de 65 lançamentos também, um total aí
Tem que pegar os dois? Caraca, hein? No total aí, só como estrategista, já foram mais de 25 milhões. E vai ser massa a gente poder ter esse momento aqui, porque até algo que a gente fazia bastante na PLX é todo lançamento novo a gente ter um brainstorm. O brainstorm o que é? A gente juntar outras cabeças, ou juntar outras ideias, porque às vezes eu tenho uma concepção do lançamento, só que o Guerra tem uma outra ideia, o Yalas, que a experiência dele tem outra ideia, o Júnior, o Vini, eles podem trazer uma nova visão que eu não estava conseguindo ver, porque eu tô aqui no meu mundo, né? Eles têm uma outra visão de mundo, então é massa a gente unir isso para poder ter uma ideia muito melhor, né, do que um só teria sozinho. Boa, eu tenho aqui. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Bruno Guerra. Já faturei também mais de 20 milhões com o lançamento. Trabalhei na PLX há muito tempo atrás, fui formado pelo Marcos Paulo, então tudo que a gente vai passar aqui hoje são os princípios que o Pablo utiliza no lançamento dele, são os princípios que fazem ele ser o maior do Brasil, um dos maiores do mundo hoje nesse meio. Conheço alguns gringos do mercado, por exemplo, que modelam o Pablo, e são os gringos que dominam a internet mundial, e os caras usam o Pablo como referência para vocês terem ideia da dimensão. Como o Yalas falou, a gente vai explicar o lançamento em 3 partes hoje, que são as 3 fases que a gente vai utilizar para fazer o lançamento e desmistificar de que o lançamento é algo muito complicado, muito complexo. Então a gente vai mostrar na prática, em alguns minutos, a gente vai tirar o lançamento da lei do papel e vai executar aqui. Então a fase 1 a gente fala sobre concepção, a gente vai entrar em toda a parte de ideia, a gente vai colocar as coisas no papel, a gente vai definir a promessa, como que a gente vai fazer o evento, né? A gente vai criar toda essa estratégia, a gente vai deixar tudo no papel anotado, para a gente ir para a parte 2, que é a parte de... Segunda parte vai ser Preparação. A parte de preparação a gente vai começar a executar. Então fazer a página de venda, a página de captura, a gente vai gravar alguns criativos, a gente vai configurar a conta de anúncio. Salve, valeu, gente! A gente vai definir e começar a executar a estratégia de story, de comunicação. E aí depois a gente vai para a terceira parte, que é a fase de execução. Que é subir o anúncio, é subir os stories, é subir tudo que a gente preparou, colocar no ar. E aí não tem mais volta, aí é só fazer acontecer. Certo? Boa, gente. Júnior Lima, head de tráfego do Pablo, do Marcos Paulo, vivendo o lançamento todos os dias aí. Vou ser bem breve aqui para já começar a executar e colocar tudo em prática na Alê. Vamos colocar toda a nossa energia aqui para ela agora, vamos fazer tudo que for preciso para colocar e mostrar para vocês os princípios dos lançamentos, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente executa nos nossos lançamentos, nos lançamentos do Pablo, em outros lançamentos de diferentes nichos, mostrar para vocês na prática aí tudo que vai acontecer com essa turma aqui boa, tá bom? Boa. Inclusive, só um negócio que é bem bacana, porque aqui a gente vai estar batendo, né, passando por etapas de um lançamento. Para quem nunca fez um lançamento, que eu acho que vai ser o caso de algum pessoal aqui, é muito importante, tá, para a gente até ter essa interação aqui, que o intuito desse estudo de mercado, de persona da Alê, né, que a gente vai fazer aqui agora, é de fato para vocês também fazerem perguntas, tá? Se a gente falar algum termo aqui, página de vendas, página de captura, vocês não entenderem o que é, vocês podem levantar a mão e a gente vai tirando as dúvidas. Fechou? Maravilha. Inclusive, gente, a ideia é que a gente seja didático com vocês, ou seja, em algum momento a gente vai abrir para vocês poderem fazer algum tipo de perguntas referente ao que a gente está fazendo nesse exato momento. E, como eu disse para vocês, além de entender um pouco mais sobre a Expert, uma das formas também nessa primeira fase, que é algo que a gente não vai fazer aqui agora, tá? Mas já deixando claro que é importante vocês fazerem, é analisar concorrentes. Então, hoje nós vamos entender cada vez mais sobre a Expert, entender um pouquinho sobre a história dela, mas é importante também você fazer uma pesquisa de concorrentes. Então, você analisa ali pelo menos 3 concorrentes. Mas como que eu analiso o concorrente? Você pode ir no próprio Instagram, analisar toda a estrutura, o que os concorrentes estão falando, fazendo. Você pode analisar comentários no YouTube. Ou seja, poxa, eu sou um personal trainer. Nossa, né? Esse exemplo não deu muito bom, não. Mas imagina, sou personal trainer, o que eu vou fazer? Vou analisar os outros personal trainers, vou analisar os comentários em vídeos sobre o assunto, o que a audiência está falando sobre isso. Então, um dos pontos também é analisar a concorrência, tá? Só deixando claro para vocês, a gente não vai fazer a análise de concorrência aqui agora. Só a análise com a própria Expert já demora um pouco. Essa é uma fase que vocês não precisam, digo, quando vocês estiver aplicando isso no dia a dia, vocês não podem ter pressa, querer fazer as coisas correndo, porque vocês têm que extrair o máximo de informação. Algumas perguntas que a gente vai fazer aqui para a nossa Expert,
a gente tem que deixar ela falar mesmo. Então essa é uma das fases que mais demora dentro do lançamento. É entender sobre o expert, entender sobre o produto. Vou deixar o Guerra fazer essas perguntas, Guerra. Que é algumas perguntas que a gente vai entendendo, só para vocês entenderem, tá? Enquanto o Guerra vai fazendo essas perguntas, a gente tem ali o Ezio, que ele vai ficar responsável pela parte de copy. Ou seja, ele vai definir o nome do evento, ele vai definir a promessa do evento, mas tudo isso, ele só consegue criar algo extraindo da expert. Exato. Então, para a gente agilizar o processo, enquanto o Guerra estiver fazendo perguntas, isso vai dando ideias pro Ezio. E aí, depois que finalizar as perguntas, o Ezio, já se prepara, você já vem só para, ou passa pra gente, você que sabe, a gente apresentar qual foi o nome do evento que a gente definiu, o porquê disso também, qual que é a promessa do evento. Então, vai ser algo bem didático com vocês, tá? Oi, Alas, algo legal também, só para dar a visão pro pessoal que for ser expert, né? É que a gente vai estar dando a nossa visão como lançadores, como Exato. o pessoal que está cuidando da questão interna do processo de um lançamento. Para vocês que querem se posicionar como experts, pega o estudo da lei aqui, vai anotando as perguntas que a gente fizer para ela e vai respondendo para você mesmo. O que eu acho de mim nesse ponto aqui? Será que eu me identifico com isso? Ou então, eu vivo, o que eu vivo, né? Sobre essa pergunta e tudo mais, para vocês já irem podendo fazer essa pesquisa com vocês também. Calma aí. Ah, só já liberar uma pergunta aqui enquanto a gente inicia a primeira fase. Rapidinho, lançamento é só para produto ou serve para serviço também? Lançamento basicamente é uma técnica de vendas, tá? Hoje a galera no mercado, inclusive, acha... A grande galera do mercado digital acredita que lançamento é só hoje para infoproduto, mas na verdade lançamento é mais velho do que tudo que você viu na vida. Inclusive, exemplo, vocês devem já ter visto. Você está passando numa estrada, você vê um prédio, um apartamento que tá construindo lá e tá uma placa, lançamento X dia. E a galera já tá lá só com a maquete, distribuindo panfleto, captando lead e vendendo o apartamento na planta. Também é um lançamento. Então, respondendo a tua pergunta, lançamento ela basicamente é uma técnica de vendas. Seja para vender produto físico, seja para vender infoproduto, tá? Ou seja, produto digital, seja para vender apartamento, seja para vender casa, carro, tá? O que você quiser, você consegue replicar a mesma estratégia, porque ela é uma técnica de vendas. O que a gente vai mostrar aqui é o lançamento, a concepção de um lançamento de um infoproduto. E por que a gente faz isso? Por causa da questão da escala, que é aquilo, inclusive, que o Marcos falou ontem, sobre você vender um relógio, tem o custo unitário de cada produto. Já você vender um infoproduto, você basicamente é um custo único, tá? Então, o que a gente vai mostrar aqui é com um infoproduto, mas vocês, inclusive, podem replicar com um produto físico também. Alas, a gente, inclusive, tem um aluno que ele lançou a academia dele e ele utilizou o mesmo método que a gente ensina nos nossos lançamentos. Ele lotou a academia com essa metodologia de lançamento. Então é um produto, é um serviço que ele presta, que é a academia dele, e ele conseguiu lotar com os mesmos princípios que a gente vai ensinar para vocês, tá bom? Só pra gente já começar a fase aqui das perguntas de uma forma bem rápida. E aí muita gente está perguntando ali, que eu já dei uma olhada nos comentários, o seguinte: qual que é o que o estrategista tem que fazer? O que o gestor estrategista tem que fazer durante o lançamento? Eu gosto de resumir muito rápido, de uma forma que eu falo que o papel do... Aí, pronto, resumi. De uma forma bem simples de entender, ó. P-A-P-E-L, papel. Qual que é o nosso papel? Planejar, atribuir, ou seja, delegar algumas tarefas, priorizar, educar, ou seja, se autoeducar, educar o nosso expert, educar o nosso time e liderar todo esse movimento. Então, o que a gente está fazendo agora, basicamente, é um planejamento, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, logo de cara, já é o planejamento. E saber o quê? Uma das outras tarefas que é importante, saber priorizar. Muita gente fala, poxa, elas vão fazer página de venda já? Essa não é uma prioridade nesse momento. Então, antes de uma página de venda, vem uma página de captura. Então, vocês vão entender um pouco desse processo também. E agora vai começar um bate-papo aqui com a 12... Peraí, eu ia falar minha senha em rede nacional. Ó, eu vou deixar... Já me entregaram Pronto, aqui maravilha. elas. É isso. Quer É isso? colocar? Licença. Pra você ficar melhor. mais tranquilo. Esse eu seguro? Ah, não, é porque eu falo gritando. Vai. A última. Pra gente iniciar. Então, em relação ao que vocês vão ensinar, tem como eu utilizar isso numa loja de drops? Ó, o lançamento, como
Resumindo, quer responder? Técnica de vendas dá pra... É que assim, o lançamento ele é uma estratégia de vendas específica. Por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham com dropship que usam estratégia de vendas. A partir do momento que você está vendendo, que você está tendo cliente na sua base, você consegue vender outros produtos para essas pessoas utilizando a estratégia de venda. Entendeu? Então, você entendendo o princípio da venda, Não se apega ao produto. você consegue utilizar de qualquer estratégia. O princípio é sempre o mesmo. Por exemplo, eu vendi lá as camisetas. Por exemplo, postei no Instagram. A mesma estratégia de venda que eu faço para infoproduto, eu faço para uma camiseta, para uma marca de roupa. Entende? Então, independente do serviço, do produto, se é produto físico ou infoproduto, a estratégia ela é extremamente aplicada. Tem mandei um tem um dos link alunos aqui, ó, do só Marcos, pra você inclusive, ver. que ele Esse fez um link lançamento tem de uma várias hamburgueria, Dentro, ó. Aqui você vai ver. que não existia nem o espaço físico da hamburgueria ainda. E ele fez um lançamento do hambúrguer. Daí eu tô te mandando. E fez uma Entendeu? pré-venda, ele fez Separar. mais de 150 mil reais na pré-venda, sem ter o espaço físico e sem ter o hambúrguer. Então, quando você entende você tem que entender os princípios e o contexto geral, independente do produto. Não se prende aqui por causa que é o produto da lei, nada disso. Por causa que é um infoproduto. Não. O que a gente vai falar aqui é sobre infoproduto e tudo mais, mas você consegue aplicar em várias áreas. Deixa eu só fazer um desenho para vocês que acho que vai ser mais instrutivo. Imagina que eu estou lançando um foguete, certo? Então imagina que eu vou ter algo, imagina que essa curva aqui é a exposição, tá? Então eu vou ter uma alta exposição num curto período de tempo e a gente carrega de gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São argumentos de venda para fazer com que a gente consiga ter um resultado maior. Então o que é um lançamento? É uma estratégia de vendas, como a gente muito bem falou. Entretanto, num curto espaço de tempo eu vou ter muita exposição para algo. Vou lançar um iPhone novo. Existe uma pré-venda, uma antecipação, para gerar desejo para quando aquele iPhone sair, todo mundo corre e compra, entendeu? Aí eles fazem 1 bilhão em um dia. Agora, eu vou lançar a loja de dropshipping. Se eu fizer essa exposição para revelar uma oferta com gatilhos mentais de itens que estão por desconto, com uma condição especial, com uma taxa de entrega melhor, porque eu tenho estoque, eu consigo utilizar dessa estratégia de vendas para vender. Se eu vou fazer uma imersão presencial, um evento meu, se eu vou fazer um evento meu, mesma estratégia. Eu aumento a exposição, gerando desejo para que quando esse produto acontecer, haja muitas vendas. Podemos dar sequência, Bruno. Vocês entenderam o porquê que a gente vai fazer as perguntas agora? Ok? Então a gente vai fazer as perguntas porque com base nas respostas da Expert, a gente vai conseguir construir toda a narrativa, todo o processo de copy pro lançamento. Então, todo o processo de copy, todo o processo de narrativa no lançamento, a estratégia em si, a gente nunca tira da nossa cabeça. Do que o lançador, por exemplo, o Yalas, o que a gente acha. É sempre com base no que a Expert vai nos responder, com base no que a gente tem de informação, a gente vai criar a estratégia. Por exemplo, primeira pergunta, Lê, pra gente entender. Só para finalizar, é o seguinte, ó. Inclusive toda pergunta que você estiver fazendo pergunta para ela, a maioria que falou que quer ser expert, elas podem responder para eles mesmos. Ok. E anotando. Perfeito. Pra ser didático. Né? Show. Vamos fazer assim, para todo mundo sair daqui também com algo minimamente pronto. Toda pergunta que eu fizer para ali, vocês vão escrever como tarefa no caderno de vocês, fechado? Então, beleza. Ali, a primeira pergunta é, como foi a sua jornada até você se tornar uma expert? De forma objetiva. Comecei com 3 anos dando palestra para as minhas bonecas. Minha mãe conta que eu botava todas as minhas bonecas das minhas irmãs numa parede e eu ficava horas falando com uma escova de cabelo. Ela comprou uma caixa de feira daquelas, virou de cabeça para baixo e eu ficava horas ali. Cresci com a certeza e com a convicção de que eu queria trabalhar com treinamento, que queria ser professora. Entrei numa grande crise na minha adolescência quando eu descobri que não existia vestibular para ser palestrante. Eu não tinha nenhum plano B, nada, nem de longe. Entrei numa grande crise, comecei a trabalhar com 14 anos e em todos os trabalhos que eu tive, eu sempre parava, nem que fosse ler uma ata de reunião, eu tinha que estar ali. Dar um recado para a equipe, fazer alguma coisa. Acabei inclinando para outro curso, para administração, com a ilusão de que eu poderia ter uma atuação mais generalista. Sempre foi desesperador para mim, porque eu nunca pensei, nunca cogitei uma outra possibilidade. Entrei para a indústria farmacêutica muito jovem. Ontem, quando o Pablo estava falando sobre venda, né? Eu lembro que eu sempre tive um foco muito grande e eu queria entrar na indústria, então, para dar treinamento na indústria. E o primeiro trabalho que eu tive na indústria, porque eu não tinha carro, eu não tinha faculdade, eu precisava ter pelo menos experiência, mas ninguém contratava sem experiência. E eu aceitei um projeto de um laboratório que eu tinha que fazer divulgação de um medicamento para disfunção erétil
no calçadão de Florianópolis com aquelas pranchetas abordando homens da terceira idade perguntando se eles tinham problema de disfunção erétil. Eu fiquei 6 meses fazendo esse projeto. Eu me lembro de dias de sol e chuva, de choro. Ninguém queria me ouvir, mas eu sabia que aquilo ia me levar para outros níveis. Depois que eu terminei esse projeto, eu entrei, fui trabalhar na indústria, trabalhei 10 anos na indústria farmacêutica, sempre inclinando para treinamento, sempre, sempre, todas as vezes, até que eu decidi, em 2011, descobri o porquê que eu era tão insatisfeita que eu não conseguia me realizar profissionalmente em nada. Eu não conseguia, mesmo tendo bons salários, mesmo tendo boas posições dentro de grandes multinacionais, aquilo para mim era uma verdadeira tormenta, era um desespero. Existia um chamado para mim e eu só não sabia como eu me tornaria uma palestrante ou uma trainer. E aí foi quando eu decidi me conhecer. Eu decidi fazer um processo de coaching na época, 2011, e eu decidi olhar para dentro de mim e 3 meses depois eu fiz a minha transição de carreira e decidi empreender. E aí ajudar as pessoas que antes estavam da maneira como eu estava. E ali eu comecei a me desenvolver, comecei a estudar, comecei a buscar formações em várias áreas, em PNL, em psicologia positiva, fui me desenvolvendo. Depois de alguns anos eu me especializei em análise de perfil e fui convidada por uma empresa americana para ser trainer. Hoje eu sou especialista em análise de perfil. E ao longo de todos esses 12 anos e meio, empreendendo, eu sempre tive a convicção de que é o que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Eu tenho um movimento de mulheres onde eu moro num lugar chamado Cidade Pedra Branca, que fica em Palhoça, Grande Florianópolis, em Santa Catarina, onde eu ajudo mulheres a empreender, a se conhecer, a descobrir a sua verdadeira identidade, a liberar o seu verdadeiro potencial, a parar de viver uma vida medíocre, de vender a sua vida por um salário. E esse movimento a gente está expandindo. E hoje o nome do movimento chama MPB, Mulheres Pedra Branca, e a gente está expandindo para o MPB, que vai ser Mulheres para o Brasil. Mulheres para o Brasil. E essa é um pouco da minha jornada. Legal. Interessantíssimo. E como que era a sua vida antes de você, por exemplo, hoje o que você conhece, o que você tem de conhecimento, você passa para frente, você ensina pessoas. Sim. Né? Como era a sua vida antes de você ter esse conhecimento? Exatamente, como que era a sua vida antes de você ter esse conhecimento? Tipo, quem era você antes de saber de tudo, de ter todas essas ferramentas? Eu era uma escrava. Eu era uma escrava, uma pessoa alienada, uma pessoa que me arrastava, que vivia num autoconvencimento diário todos os dias, de que eu não podia reclamar, de que eu tinha que gostar, de que todo mundo dava tudo para ter o trabalho que eu tinha. E eu conversava com as pessoas e as pessoas diziam que eu era louca em pensar em sair, em pensar em me desligar, em empreender, em viver do que se ama. As pessoas achavam que eu era irresponsável por sonhar em buscar a minha realização profissional. Então eu vivia doente, eu vivia procrastinando, eu vivia sobrevivendo. Cada dia de trabalho era um desespero, trabalhar para construir o sonho dos outros, isso me deixava muito revoltada, mas graças a Deus eu nunca fui conformada, eu nunca me conformei em viver uma vida medíocre, uma vida só para trabalhar, uma vida onde eu tivesse que me anular os meus sonhos. Então eu vivi uma vida de autoconvencimento diário, que eu tinha que gostar, que eu tinha que fazer o que tinha que ser feito, e que ouvindo das pessoas o tempo inteiro de que é loucura viver isso, é loucura ser livre, é loucura se libertar do sistema, que é irresponsabilidade pedir demissão de uma empresa que eu ganhava 13º, 14º, 15º salário, plano de saúde com direito a helicóptero, salário 20 vezes acima da média das pessoas que eu conhecia, carro da empresa, todos os benefícios e regalias. É uma algema de ouro, né? Então assim era a minha vida. E um conflito interno muito grande, porque eu tinha certeza que eu precisava tomar uma atitude, dar um passo e mudar essa realidade que só dependia de mim. E graças a Deus eu fiz isso. Show. E qual que é a intenção que você tem ensinando as pessoas com o que você sabe? Tipo, qual que é o objetivo final? É expandir o reino, é libertar essas mulheres, principalmente, que acaba sendo o meu público, que eu mais direciono o meu trabalho, é mostrar para as pessoas que elas podem,
que existe um potencial latente dentro de cada um, que elas descubram para que elas estão nessa terra, que Deus chamou cada uma delas para fazer a diferença, que elas possam entender o quão é importante se conhecer e acreditar e se desenvolver e escolher a parte que eu sempre digo, a gente tem que escolher o nosso difícil. É difícil trabalhar para os outros, é difícil ter uma vida medíocre, assim como também é difícil se desenvolver, pagar o preço. Então, o meu objetivo final é ajudar essas pessoas a mudarem a mentalidade, ativarem a identidade delas, elas realmente descobrirem e tomarem posse, se posicionarem naquilo que Deus chama. Deixa eu pedir pra vocês, só para o enquadramento ficar melhor, vocês estarem ali, aí essa câmera pega vocês de frente. Aqui? E aquela pega vocês de lado. Tá bom aqui? E pra você que tá chegando agora, a gente tá aqui ao vivo do La Casa Digital 3 e a gente tá fazendo um lançamento ao vivo. A gente tá fazendo algumas perguntas para conhecer um pouquinho mais sobre a Lê. Ela foi escolhida, a gente vai estar fazendo um lançamento rápido, então vocês vão ver as perguntas, porque antes de tudo, a gente tem que conhecer um pouquinho mais sobre quem ela é. E eu quero já pedir para você que está em casa para apertar o botão do transbordo, o botão do coraçãozinho, compartilhe essa live e vamos para cima. Pode continuar, Bruno. Perfeito. Finalizou, né, Ale? Sim. Tá. E, Ale, como que você pode provar que... Não, essa é a quarta agora. Como que você poderia provar para as pessoas que isso que você está falando, isso que você ensina, funciona de fato? Bom, primeira coisa é a congruência na minha vida, o resultado que eu venho obtendo há 12 anos. A transformação em todas as áreas da minha vida, o meu casamento, a família que o Senhor me deu, a mulher que Deus me transformou e que todo esse meu conhecimento, esses meus métodos que eu venho desenvolvendo e validando, primeiro eu valido na minha vida. Né? Eu tenho aí algumas centenas de clientes que eu já tive a alegria de poder acompanhar. Eu já atendi muita gente, de pessoas que tiveram grandes resultados, não só na vida profissional, mas na vida conjugal, na vida emocional, na vida financeira. Então, a minha vida eu digo que é o meu cartão de visita, é o melhor resultado. E a vida dos meus clientes, das pessoas que já passaram por mim ao longo dessa mais de uma década, de celebridades, de pessoas de vários nichos e vários segmentos, que eu já pude contribuir com o processo de desenvolvimento pessoal delas através do meu trabalho. Legal. E para finalizar, quais são os possíveis obstáculos que as suas alunas elas podem ter ao longo do treinamento e o que pode atrapalhar as suas alunas de conquistar aquilo que elas querem? Eu vou repetir a pergunta. Quais são os possíveis obstáculos que os seus alunos podem enfrentar ao longo da jornada? Tá. E o que pode atrapalhar eles de conquistar aquilo que eles querem? Uhum. A falta da identidade clara. As pessoas não sabem quem elas são. Elas não sabem o que elas carregam. E você vai ensiná-las. Eu ensino isso. Eu ensino para as pessoas aquilo que ninguém nunca ensinou. Na escola, a gente aprendeu sobre quem foi Napoleão Bonaparte, quem foi Tiradentes, a gente aprendeu matemática, geografia, história, português. A gente aprendeu sobre tanta coisa de fora, mas a gente não aprendeu, ninguém nunca nos ensinou a gente a se conhecer. Show. Tá. Pessoal, vamos lá. A partir disso, essas perguntas que a gente fez agora, nosso copy. Yalas, eu vou já... A gente fez as perguntas aqui, tá só falando. O Ezio, ele seguiu com o processo de copy, né? Vamos lá. A câmera ali, né? Uhum. Eu fico aqui, Bruno. Pode ficar aí, de boa. Pessoal, a gente fez essas perguntas pra gente entender um pouco mais sobre o método da Lê. A gente falou um pouco mais para entender o que passa na cabeça dela, o que ela ensina de fato, qual que é a transformação que ela quer causar, quais são as objeções que as alunas delas podem enfrentar. Porque quando a gente começar a desenvolver aqui os e-mails de boas-vindas, os e-mails das páginas, a cópia da página de captura, quando a gente começar a bolar toda a parte de disparo de WhatsApp, quando a gente começar a bolar toda essa parte de copy, quando a gente for começar a definir a estratégia de como a gente vai fazer o seu lançamento, tudo isso vai partir do que a gente tem de informação, para a gente poder, de fato, criar a estratégia mais assertiva possível, né? Então eu vou chamar aqui o Yalas, quem mais que vai vir? O Vini, para cá. Para a gente dar continuidade, Tá. E finalizar essa parte de concepção para ir para o segundo passo, que é a preparação. Preparação. Eu vou apagar esse foguetinho aqui do Vini.
Fechou. Pode pegar o microfone aqui, me dá. Deixa ela aqui, né? Sim, de boa, participando. Então, beleza. Eu avisei o pessoal que a gente fez essas perguntas, o objetivo delas, que agora o Ézio, que é o nosso cara de copy, ele está começando a bolar toda a estrutura. Os nossos meninos de design já estão terminando a parte de KV para a gente colocar a identidade visual na página e a gente vai mostrar na prática como a gente vai definir isso através de um brainstorming. O que você acha, Elas? Maravilha. A gente pode definir junto. E a gente pode chamar o Júnior, o Jean para cá. A Ale, ela pode ficar mais aqui de lado agora, porque como é uma parte estratégica, o time estratégico pode vir em campo, o Júnior, o Jean, para cá. Para trazer um pouco mais de clareza para vocês, então a gente entende. E elas? Tá bom aqui eu ficar aqui? Só para trazer mais clareza. Um outro link. Fortes emoções, amigo. Pronto. Então, o primeiro ponto, a gente entendeu um pouco mais sobre a Expert. A partir disso, a gente vai definir qual é a promessa. A gente vai desenhar uma página. Para quê? Primeira coisa é que, para acontecer venda, tem que ter pessoas interessadas. Então, a gente vai fazer esse lançamento através do Instagram. Então, as pessoas vão entender essa promessa, essa oferta, e elas vão ter que sentir desejo. Então, o primeiro ponto para te gerar vendas é a pessoa tem que sentir desejo pelo que você está oferecendo para ela. A gente vai entender quais são as dores do nosso público com o nosso time de copy. E quanto mais específica for a dor, maior a chance de alguém comprar. Então, pensa da seguinte forma. Imagina que você tá com uma dor de dente, tá com placa no dente. Você vai ter uma prioridade 1 de resolver isso. Agora, se eu quebrei a minha lente do dente da frente, a minha prioridade de resolver isso vai ser prioridade 10. Ou seja, eu vou parar tudo que eu estou fazendo para corrigir isso. Então, quanto maior for a prioridade, mais latente for a dor, maior é a chance de a gente gerar mais vendas. Lembra que a venda é uma troca, é o interesse. Quanto mais desejo eu gero, mais dinheiro eu faço através de um lançamento. A gente vai partir agora para a parte de captação, né? Vai fazer a página, definir o nome do evento, promessa. Show, pode ir. Inclusive, um dos pontos que o nosso copy está batendo ali é que a Ale, ela falou muito sobre a questão de identidade, sobre essa parte. Ela não bate muito hoje nos produtos dela, no algo que ela quer entregar, algo sobre prosperidade. Ou sendo mais direto, inclusive, como o Vini falou aqui, algo sobre dinheiro. Sobre como ganhar mais dinheiro. Então, quando a gente faz uma promessa que ela traz essa possibilidade, ou seja, de você realmente ganhar mais dinheiro, no final das contas, na maioria das vezes, inclusive, vende mais, tá? Porque as pessoas, elas querem ganhar mais dinheiro. E com dinheiro ela vai conseguir realizar os sonhos dela. Então, às vezes quando a gente fala só de, sobre identidade e tudo mais, talvez fique algo mais vago. Então, por isso que nosso copy ali, pode vir aqui, isso. Até porque, Elas, uma coisa que eu já trabalhei com diversos nichos, não só com um nicho específico. E eu acho que o maior argumento na hora de criar uma copy, na hora de criar uma promessa, é justamente a questão do dinheiro. Exato. Porque a pessoa hoje, vamos supor que eu seja um nutricionista, eu vou ensinar as pessoas a emagrecer. No fim das contas, óbvio que existe o negócio da autoestima, a pessoa quer emagrecer para se sentir bem, mas é tudo sobre dinheiro, porque se ela estiver magra, se ela estiver bem consigo mesma, se ela estiver com saúde, consequentemente ela vai ganhar mais dinheiro. Exato. Entende? Se a pessoa ativar a identidade, no caso da Ale, ela ensina a ativar a identidade, ela ensina a mentalidade, ela ensina diversos fatores para a pessoa se desenvolver melhor. Só que no fim das contas, o maior benefício disso, né, e o que as pessoas buscam intrinsecamente, e às vezes elas não expressam, é a questão do dinheiro. Então, não que, a gente vai fazer tudo isso porque a pessoa vai ganhar. Não, mas tudo isso vai fazer com que a pessoa prospere. Então, esse é o melhor argumento, é o maior argumento que a gente usa nos processos de lançamento e, no fim das contas, é o que as pessoas querem. Isso, elas só não sabem expressar isso. Basicamente, gente, tem uma conta básica que o brasileiro faz. Quanto que eu vou tirar do meu bolso e quanto que eu vou colocar. É uma conta que ele faz no inconsciente dele. Então, quanto que eu vou tirar do meu bolso para comprar esse produto e quanto que ele vai trazer de volta. Então, basicamente, uma conta básica sempre que a galera faz é isso. Então, por isso que a gente quer trazer para o produto dela também isso. E no processo de criação, gente, é o seguinte, muitas das pessoas, elas erram focado no veículo, né? As pessoas não querem saber como ela vai chegar lá, ela quer saber do resultado que ela vai ter. Por isso que a gente vai falar sobre o dinheiro. A gente não vai falar sobre o veículo dela, sobre ativar a identidade, mudar a mentalidade, porque isso ela vai descobrir quando ela entrar no projeto. Porque o objetivo dela, ela quer ganhar dinheiro. E o veículo é ativar a identidade dela e mudar a mentalidade. E quando a gente foca nisso, na nossa copy, na nossa promessa, acaba que a gente não tem uma conversão tão alta do que se a gente foca no objetivo, que no caso é o desejo dela de ganhar dinheiro. Então por isso que a gente usa a parte do desejo da pessoa, entendeu? É basicamente isso, né, relacionado à copy.
E agora, basicamente, depois de extrair essas informações, definir o quê? O nome do evento. E uma coisa que, inclusive, vocês podem ter muita tranquilidade é sobre ideias. Muita gente, às vezes, fica buscando o nome perfeito. Fica buscando a... Nossa, meu Deus do céu, se o nome não for o melhor nome dos mundos, as coisas não acontecem. Isso é um pequeno detalhe de todo o processo. Claro que é importante a gente escolher um nome que faça sentido. E aí, quando a gente está nesse momento de conversa mesmo, de brainstorm, é ter ideias. E aí, analisar, conversar com a expert, por quê? Você dá ideias para ela. E ela também vem com um ponto, pô, gostei muito mais desse, achei esse interessante, acho que combina comigo. Inclusive, tinha 4 pessoas aqui, não sei se estão concentradas, prestando atenção, que levantaram a mão e falaram, poxa, eu gostaria de ser lançador. Qual nome de evento você colocaria? Analisando o que ela tem para entregar. Você chegou a pensar nisso? Colocando... Porque essa é a ideia da prática. Para você que é expert, tá anotando e respondendo as mesmas perguntas que o Guerra fez para ela, você tá se auto-respondendo, anotando sobre isso. Para você que quer ser o lançador, tá pensando com a mente estratégica, tá pensando com a mente realmente que está nos bastidores. Qual seria o nome que eu poderia colocar nesse evento? Ó, tem alguém ali com a mão levantada, eu vou lá. Só com o microfone, só para saber qual nome ela colocaria nesse evento. Vamos lá. Como ela fala sobre a identidade e as dificuldades que ela passou na vida dela e que ela soluciona problema de mulheres, eu colocaria algo assim, tipo, transforme sua vida descobrindo quem você realmente é, ou mude sua vida descobrindo sua vida. Eu tirei aqui porque, não que tá ruim, mas o que ela falou aqui já tá um pouco mais ligado à promessa do que a nome de evento. Vamos até exemplificar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. O que acontece? Nome de evento, basicamente eu preciso ter uma data, que inclusive vamos bater isso aqui também, qual que é a data do nosso evento. Eu preciso ter um nome para esse evento, eu preciso também ter uma promessa para esse evento. São data, nome do evento e a promessa. O nome do evento, um exemplo, tá? Amanhã, inclusive, nós temos um evento. Exatamente. Que é? Um excepcional evento. Qual que é o nome do evento de amanhã? O evento de amanhã, vai lá, vai. O dia... o evento que a gente vai ter amanhã, quem sabe o nome do evento? O dia de perder o medo. O dia de perder o medo, pô, é isso aí. Esse é o nome do evento, ó, o dia de perder o medo. Nossa, é o errado. Seguinte, enquanto o Guerra tava perguntando, eu pensei num nome, o Júnior pensou em um outro nome. Só que vocês têm que entender o seguinte, a ideia desse momento é exatamente essa, é poder extrair o que talvez faça mais sentido. Talvez, tá? Identidade próspera. Eu pensei em um nome como esse. A gente pensou num nome muito bom. E claro, e elas quer dizer que o nome do evento vai ser Identidade Próspera? Não. Mas é uma ideia. E vocês têm que sempre soltar as ideias, pô. Principalmente quem vai ficar nessa parte de bastidores, quem vai ser o estrategista. Identidade próspera é uma opção. Nós temos uma outra opção também, que o Guerra já voltou e falou, tem um nome bom, qual que é, Guerra? PMP, a gente pensou num Plano Mulher Próspera. Então a gente consegue trabalhar muito argumento de copy, a gente consegue usar muito gatilho para atrair o máximo de pessoas para essa promessa, que é o Plano Mulher Próspera. Eu acho que faz muito sentido com o que ela fala, faz muito sentido com o público dela também. Eu acho que vai estar muito coerente, isso é muito importante, a coerência na comunicação. Exato. Posso fazer uma sugestão como consumidora que sou de... Pera. Microfone. Uma sugestão aqui. Eu sou consumidora desse tipo de material, curso, mentoria, há muitos anos. Então, eu acho que quando a pessoa começa nessa jornada, tudo que é sigla fecha muita porta, entendeu? Tipo, o PMP, aí a mulher vai ter que pensar, ver o que é. Se o nome, por exemplo, Identidade Próspera, ele vai já direto no ponto. Para uma mulher que já está mais avançada, que já leva tempo estudando, o PMP, beleza, ela vai procurar saber, ela vai entender. Mas para uma iniciante que nunca fez nenhum curso, que está do zero mesmo, sem saber nada, complica a sigla, na minha opinião, como consumidora. Mas o Guerra falou sobre a sigla, PMP, mas é porque a gente já foi um pouquinho mais em questão de movimento e tudo mais. Mas o nome do evento, inclusive, ele levaria... Plano Mulher Próspera. Isso, Plano Mulher Próspera. O Identidade Próspera, inclusive, a gente poderia colocar aqui, Plano Identidade Próspera, Prosperidade Feminina. Isso é tudo ideias, tá? Pode dar uma ideia? Pode, qual que é a ideia? Fala que eu repito aqui. 3 caminhos para prosperar. 3 caminhos para prosperar. E batendo juntamente com ela teria que, dentro do evento, mostrar esses 3 caminhos. 3 caminhos para prosperar. 3 caminhos para prosperar. Ela vai falar sobre identidade, mentalidade e... Qual que seria o terceiro? Propósito. E propósito, ou seja... Ô, Yala, sabe, nesse caso aqui, ó, você que sugeriu 3 caminhos para prosperar. O Plano Mulher Próxima, por exemplo, seria o nome do evento.
3 caminhos para prosperar seria como se fosse a promessa. Eu acho que não dá para a gente encaixar ele como um nome de evento. Porque esse 3 caminhos para prosperar seria a forma da gente explicar o mecanismo. Exato. O mecanismo entende? do evento. Então ele vem junto, por exemplo, com o nome do evento. Mas ele não seria o nome, tá? Eu gostei muito do primeiro nome, porque a história dela engloba muita coisa. Eu gostei muito do primeiro nome, porque a história dela, tudo que ela tem pra oferecer, engloba muita coisa. Não tem como ser uma coisa só, tipo, identidade próspera. Caberia muita coisa, mas já tá no identidade, sabe? E ela fala de tudo. Ela consegue englobar tudo na história dela. Então, Plano Mulher Próspera poderia levar não só para o nome desse evento, mas talvez para algo maior. Esse nome. Eu gosto desse nome plano porque, por exemplo, Identidade Próspera é um nome muito bom. É muito também coerente, faz muito sentido o que ela fala. Mas quando eu falo assim, ó, por exemplo, vamos supor que daqui 15 dias você vai fazer uma live pra gente fazer esse lançamento. E você num criativo, numa comunicação, você vai falar o seguinte, ó, daqui 15 dias eu vou te entregar um plano para se tornar uma mulher próspera. É muito mais forte do que somente um nome. Agora, um plano é um passo a passo. Um plano é um mapa. E aí, vamos lá. Na mão todos os processos. Então, a gente consegue trabalhar isso muito mais O forte. mapa da prosperidade feminina. O mapa da prosperidade. Poderia ser. Para quem tá em casa assistindo, eu quero que você pense numa coisa, tá? O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Então, se a tua vizinha já fez o grande plano, fica tranquilo que tem um monte de gente que fez. Só que se você fazer pro seu público, você não precisa se preocupar em, alguém já fez isso. Porque tem muita gente que está disposta a comprar a tua transformação. E aí, quanto mais clareza a gente traz, então, se fosse a virada de chave, a grande virada, o plano, esses nomes simples, eles também são muito eficazes. Por quê? A pessoa tem que entender, quando ela olhar, tem que haver uma coerência entre o que tu vai falar na página, na promessa e no nome do evento, e aquilo que, de fato, tu vai entregar de conteúdo e gerar de transformação. Quanto maior for a coerência entre esses pontos, mais fácil vai ser de a pessoa fazer a compra no final do evento. Bom nome. Deixa eu ir. O poder da identidade também é bom. Vamos bater o martelo? Vamos bater o martelo agora, nenhum nome. Aqui, a galera dos comentários aí, ó. Comenta também, você pode comentar, você pode interagir com a live. Isso, pode colocar aí, ó. Isso. Abre uma nova aba aí. Abre uma nova aba. Vai. Tipo, maisinho. Não esquece não. Escreve os 3 nomes agora. Plano Mulher Próspera. Identidade... Prosperidade feminina. O mapa da identidade... O mapa da prosperidade feminina. Mapa da prosperidade feminina. Mapa da prosperidade feminina. Plano Mulher Próspera. Eu gostei mais do Plano Mulher Próspera. Plano Mulher Próspera é bom, né? Também. Identidade... Eu acho que ela já decidiu já. É ela que manda. Plano Mulher Próspera, o mapa da prosperidade. Aí vou dar um feedback aqui, inclusive como estrategista, como lançador para você, tá? Eu vi aqui a gente tá no meio aqui com a galera do participando da casa. E aí um rapaz falou assim, ó, ela já decidiu, é ela que manda. Importantíssimo isso, nossa. É o seguinte, quando você tá nesse processo, o peso, a decisão, a opinião da expert vale muito. Mas no final das contas, o estrategista ele sempre tem que ter um poder, não de poder de decisão, mas ele tem que saber, eu falo que é confrontar também, tá? Eu quero trazer um exemplo olhando para esse lugar, só pra vocês terem a clareza, tá? Imagina que é um produto financeiro e eu falo assim, ó, saindo das dívidas. Se eu falo saindo das dívidas, eu vou estar atraindo quem? Endividado. Eu vou estar atraindo o cara que é endividado. Agora, se eu falar assim... Para você que tem mais de 100 mil reais, quer te ajudar a investir o dinheiro, você vai estar falando com quem já tem dinheiro. E é um erro muito comum você falar com a pessoa errada. Então, só para trazer clareza em relação a isso que a gente acabou de falar. Isso. Quando a gente segmenta o nome, a gente vai estar atraindo o público. Aí o teu expert ele fala assim, eu já trabalho faz 20 anos com isso. Tenho muita experiência. Aí você fala assim, então se você tem tanta certeza, você não precisa nem de mim. Porque eu já peguei muitos experts que tinham certeza em relação ao cliente. Só que a pesquisa, como a gente está fazendo o lançamento express, a gente não está usando isso, mas a pesquisa ela vai te guiar quem é o cliente que mais compra, quem é o cliente que mais tem na jornada, mais te gera capital, quem é a pessoa que mais traz resultado, quem é a pessoa que tu mais consegue ajudar. Só que aí, vamos lá, eu fiz o primeiro, eu não gostei. São otimizações constantes para você fazer os testes e ir aprimorando, é um processo de melhoria contínua. E não que a nossa expert aqui ela esteja errada, tá? Quando ela escolheu o nome, mas é já uma dica mesmo para quem quer ser lançador.
Um dos diferenciais de bons lançadores, de bons estrategistas, é aquele que confronta, que ele vem com outras ideias também. Porque se ele for para fazer sempre, 100% só o que o expert quer, o que acontece? Na verdade, ele não é um sócio, ele não é um estrategista, ele basicamente é um colaborador que está executando o que a expert pede. E ele tem que vir com ideias novas, ele tem que trazer soluções novas. Então já uma dica para vocês, tá? Isso eu acho que é inclusive um dos grandes diferenciais de quem está hoje com a gente, quem está hoje na PLX, é que sempre confronta, sempre traz ideias que às vezes nem o expert concorda, mas a gente fala, vamos fazer acontecer, e depois faz acontecer que a pessoa, pô, valeu a pena insistir nessa ideia. Mais um ponto interessante é que no brainstorming não existe ideia idiotas, né? Exato. Idiotas não dão ideias. Então, cara, pode falar o absurdo que for, porque no meio dos absurdos, inclusive, a gente faz muito dinheiro de vez em quando. A gente pega uma ideia nada a ver, e aí dessa ideia acontece uma coisa que a gente chama de disrupção, e através dessa disrupção a gente consegue chamar a atenção da pessoa para conseguir gerar venda no fim da história. Então, vamos bater o martelo aqui em relação ao nome? Na minha visão, com as ideias que a gente teve, eu curti bastante o Plano Mulher Próspera, mas ouvi também um pouquinho a expert aqui, já deixo vocês falar um pouco mais, mas já a expert, o que ela sentiu sobre a questão dos nomes aqui? Qual que você mais se identificou? Pode falar um pouquinho aí. Eu gostei mais do Plano Mulher Próspera, porque senti mais força e entrega no próprio nome um plano, né? Para ela prosperar e tá bem segmentado, bem falando para a mulher. Tá bem direto. Tá bem direto. Eu gostei. Maravilha. Inclusive, lembrando sobre isso, sobre a questão do nome do nosso evento, tudo tem que fazer sentido. Não adianta eu colocar um nome de um evento, nesse caso, Plano Mulher Próspera, e no meu evento, que seja ele de uma única live, seja ele um evento de 3 lives, isso inclusive, muita gente fala, pô, Yalas, eu faço uma live, eu faço 3, eu faço 7. A gente orienta, inclusive, para quem está começando, quem nunca fez nenhum lançamento, fazer uma única live, tá? Muita gente também fica, pô, Yalas, mas eu preciso gravar o produto. Primeiro, também não, a gente fala para você entregar ele ao vivo, ou seja, é mais simples para você fazer o primeiro lançamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu defino o nome do evento, o que eu vou entregar nesse evento, ele tem que fazer sentido com o nome. Então, já começa inclusive daqui. Se a gente falou de Plano Mulher Próspera, o que ela vai entregar nesse evento gratuito, nessa aula, ou nesses 3 dias de aula, ela vai ter que entregar um plano com início, meio e fim para quem participar desse plano. Sair com um plano real para se tornar uma mulher próspera. Então, batido aqui, todos concordam aí? Todo time aí, ok? E olha o que é bacana, é o seguinte, tá, gente? Enquanto a gente está aqui fazendo pergunta para a expert, entendendo mais sobre ela, entendendo mais sobre o produto, e batendo agora o nome aqui de Plano Mulher Próspera, a gente está aqui atrás com o Riquelme e com o Caio Noia, que são os 2 designers hoje que estão aqui com a gente nessa execução, já fazendo na prática ali o quê? O logo desse evento, tá? Ô, Júnior, falando em logo de evento, vamos definir uma data já para esse evento? Pega ali o celular só para a gente ver o calendário. Eu tenho o nome do evento, agora qual que é a data desse evento, tá? Inclusive, para você que está aí assistindo de casa, o que a gente orienta, tá? A gente orienta você fazer pelo menos ali de 10 a 15 dias de captação de lead, ou seja, divulgando esse evento. Então, se hoje é dia 10, concorda? Hoje é 11. Então, uma média ali entre o dia 20, 25, dá uma olhadinha com uma segunda-feira, bem interessante. O que você tem que se atentar? Olha aqui. O que você tem que se atentar quando você vai definir uma data de evento? Lembrando o seguinte, hoje a gente tem diversos eventos acontecendo no mundo todos os dias, tá? Quando eu falo de evento, não estou falando de evento de lançamento, mas às vezes, vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Imagine que eu vou lançar um produto que o meu público-alvo são homens entre 20 e 28 anos. Só um exemplo aqui, tá? E aí eu quero fazer um evento de lançamento, só que na data que eu tava pensando em fazer, era uma quarta-feira, 8 horas da noite, vai ter um jogo Palmeiras e Corinthians. Vocês acham que é uma boa ideia escolher essa data? Não é. Eu vou estar concorrendo com um grande clássico brasileiro. Poxa, vou fazer um evento e nesse dia vai estar acontecendo a posse do presidente. Ou seja, não é uma data interessante também. Então vocês têm que se atentar, e essa é uma visão muito mais ali do estrategista mesmo, para poder deixar o expert mais tranquilo em preparar a aula, em gravar conteúdo. O estrategista pensar, pô, qual que seria a melhor data para lançamento do meu produto, tá? Uma data que eu também não gosto muito, aí passando aqui para vocês pegarem insight, fazer lançamento em feriado prolongado. Pô, tá todo mundo curtindo feriado prolongado e eu querendo convidar para eles ficarem ali 2, 3 horas me assistindo.
Ou seja, também eu penso muito nisso, tá? Então a gente sempre quando vai escolher uma data, pensa numa data que... Primeiro ponto, não adianta você achar que você vai ser exclusivo, só vai ter você naquele dia. Não, mas os grandes eventos, aí analisa o público. Pô, se o meu público é masculino, é um dia que tá tendo ali um clássico nacional de campeonato, querendo ou não, o Brasil ainda é muito fã de futebol, principalmente os homens, não que as mulheres não sejam também, mas grande maioria os homens. Então por que eu vou colocar o meu evento naquele dia, tá? Então sempre se atente nesses pequenos detalhes. Uma outra coisa que a gente gosta muito de iniciar o nosso evento numa segunda-feira, é porque no consciente coletivo da grande maioria das pessoas, a segunda-feira é um dia de mudança. A segunda-feira é o dia de fazer algo novo. É só você analisar aquelas pessoas que querem, poxa, começar uma dieta. Ela é quinta-feira, ela fala, não, segunda-feira eu começo. Ela quer começar na academia, é quinta-feira, sexta-feira, não, vou continuar aqui a minha vida, mas na segunda-feira eu vou tomar uma decisão diferente, vou ir pra academia, vou fazer isso. Ela começa a tomar decisões diferentes, sempre numa segunda-feira. Então eu não gosto de fazer evento numa sexta-feira, tá? Sexta-feira a galera já tá mais cansada e tudo mais, então sempre a gente gosta muito. Costuma sair depois das 16 horas. Isso. Na sexta-feira. A grande maioria, né? Sexta-feira, quem não vai pra festa gosta de ir numa igreja e tudo mais. Quem não vai pra uma balada. Então, a maioria das pessoas não ficam em casa na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite elas gostam de ter algo pra aproveitar. Então a gente sempre na segunda-feira, na nossa visão, faz um pouco mais de sentido. O que a gente pensou? Em fazer um lançamento mais curto dessa vez, porque, para até mostrar para vocês conseguirem acompanhar mais de perto, a gente pensou em começar a captação dia 13. Certo. Segunda agora. E abrir carrinho, começar, na verdade, o evento dela no dia 20. Porque já passou dia 15, muito cartão virou, muitas pessoas também recebem na segunda quinzena do mês. Até para vocês acompanhar o resultado, tá? Lembrando que a ideia desse lançamento com a nossa expert que a gente selecionou aqui, não é faturar milhões, não é focando no lucro, no resultado financeiro, mas é sim para vocês aprenderem a prática. Ver o que a gente faz mesmo nos bastidores. E, inclusive, tá até muito claro, basicamente, o que a gente faz. Essa primeira fase de entender o expert, de fazer pergunta, de entender o produto, entender as histórias. E agora a gente já, inclusive, enquanto a gente está conversando aqui, o nosso design está finalizando ali já o nome do evento. Inclusive, pode colocar a data aí, dia 20/5. Dá para você, expert? Dia 20/5. Yala, você pensa em fazer quantas lives? Uma só de início? Uma só, né? O que a gente conversou aqui de início. A ideia desse lançamento é o quê? É mostrar a prática, é vocês aprenderem, não é resultado financeiro. Mas sim mostrar a prática de execução mesmo. Então, uma única live, sempre, inclusive, se você é um expert que vai lançar pela primeira vez, é o que a gente orienta, tá? Fazer uma única live, em um único dia, no mesmo dia você entrega o conteúdo, entrega o mapa, e aí ela vai falar, vai mostrar. Ó, aqui foi uma experiência, 2 horas comigo, 3 horas comigo. Imagina agora passar comigo, talvez, um exemplo, tá? A gente não bateu ainda sobre o produto. Imagina passar comigo agora 3 meses. Imagina passar comigo agora 6 meses, 1 ano. A gente vai bater essa questão de produto. Boa. Então, nessa única live, ela ia elevar o nível de consciência ali sobre o produto, sobre o problema que as pessoas têm, como que ela pode contribuir para aquelas pessoas crescer, ou seja, elas terem ainda mais um guia, né? Ou seja, ela pode até inclusive falar sobre isso. Ela fala, ó, você tá tendo aqui o plano Mulher Próspera. Eu tô te entregando o plano. Mas você tem 2 opções. Você pode ir a partir de hoje, pegar esse plano e caminhar sozinha, ou você pode segurar na minha mão e a gente caminhar junto. Então dá para bater muito nisso também, sabe? Essa questão do plano Mulher Próspera. Uma questão importante para você que for fazer um lançamento ao vivo, você tem que entender que você vai estar comunicando com pessoas. E eu vou te contar que hoje a gente está aqui em todas as redes com mais ou menos 3 a 4 mil pessoas, por ser no meio da tarde, né? E a gente não ter avisado antes. Mas o ponto é que, quando eu comecei, eu coloquei um adesivo em cima do meu celular, do lado da câmera, para eu não ver quantas pessoas tinham ao vivo, porque eu ficava nervoso falando em frente às câmeras. Então eu quero que você entenda que você que está começando, ninguém começou grande. Tem um corte do Pablo recente que ele fez uma live com 7 pessoas. Na verdade tinham 18 e ele estava super feliz porque ele batia 7 normalmente. Hoje, em algumas lives, na nossa CPL1, que foi a primeira aula, já passaram mais de 1.200.000 pessoas. Então eu quero que você entenda que é tudo um processo. E muitas pessoas também, um erro muito comum, é você ficar focado no produto. Você vai lá, faz um produto com 300 aulas, investe em time de vídeo, time de edição, você faz um produto absurdamente top, só que ninguém compra. Por quê? Porque não tem a ver com o produto nesse momento.
tem a ver com a geração de desejo. Quanto mais eu me conecto com as pessoas, quanto mais eu exponho o quão bom eu consigo ser e o quanto eu sofro como ela sofreu, ou, na verdade, o quanto eu já resolvi a situação que ela está vivendo hoje, mais conexão eu gero, então a gente vende por causa dessa conexão. Só um pouquinho, deixa eu só... Se alguém tem perguntas? Tem pergunta? Acho que o GD tinha a mão... Já passou? Show, deixa lá em primeiro. E pro ladinho. Tá. Quanto mais você consegue entender a conexão que você gera, quanto mais você gera a conexão, maior é a chance de você vender. Deixa eu explicar de outra forma. Não adianta eu ter o produto perfeito se eu não souber gerar valor e mostrar para as pessoas que eu resolvo aquela dor. Aí você fala assim, por exemplo, pergunta, tá? Que os juvenis já sabem porque eu já falei para eles isso. Mas vocês acreditam que um nutricionista gordo, ele vende? Um nutricionista gordo, acima do peso, você acha que ele vende? Ó, o pessoal tá falando que não. Mas a verdade é que ele vende. Só que ele vai vender, talvez, menos do que o cara que é muito shapeado. Se eu mostrar que eu consigo fazer as pessoas emagrecer, mesmo eu estando acima do peso, então eu não preciso ter o resultado em mim. Eu posso ter mentorados que tiveram resultado. Então, muitas vezes hoje eu tô acima do peso, mas eu consigo fazer você ficar com o corpo perfeito. Ah, por que você não faz? Não interessa, eu consigo te ajudar. Às vezes eu sou o resultado. Então, cara, já passei, como ela, por diversos problemas, traumas, e hoje eu entendi que quando tu desperta a identidade, tu desbloqueia desse lugar, e eu consigo te ajudar porque eu já tive aí. Eu já superei esse desafio. E daí, dessa forma, o storytelling, né, a construção fica mais fácil. Então, recapitulando, não adianta você gastar 300 aulas fazendo um produto, se você não entender como gerar valor e mostrar o produto. Por isso que o movimento, ele antecede isso. A percepção de valor faz com que tu construa um movimento. Quanto mais pessoas tu gerar conexão nesse movimento, mais gente vai ver o teu lançamento. Então lembra que é uma exposição num curto período de tempo. Quanto maior a exposição, como que eu faço exposição, Vini? Você pode fazer stories, pode fazer collab, você pode fazer reels, pode fazer carrossel, pode fazer diversas formas de criação de conteúdo para chamar atenção. Quanto mais disruptivo, mais atenção eu chamo. Mais gente vai estar na minha aula ao vivo, e aí assim eu vou estar fazendo a minha oferta e fazendo a minha aula. Boa. Gente, o que a gente vai acontecer? Nós marcamos o evento, o dia da live dela, para o dia 20. Nesse período, a gente vai estar capturando lead, porque a gente precisa de uma base de leads. Todo mundo aqui já sabe o que é o lead? Sim. Alguém tem dúvida o que é lead? Quem está em casa deve ter dúvidas. Quem está em casa pode ter dúvida. Lead é o quê? Quando a gente fala sobre lead, é construir uma base de dados, pode ser e-mail, pode ser telefone, para ter um contato direto com potenciais clientes. Então, algumas pessoas me perguntam, Júnior, lead é um potencial cliente? Não. Lead é eu ter uma lista, um ponto de contato direto com pessoas que são potenciais clientes, que têm interesse no meu produto, que têm interesse no meu serviço. Ok. Ontem vocês tiveram uma aula com o Thiago DevZap sobre funil. Todo mundo já sabe o que é funil? Funil é igual a caminho. Fala comigo. Funil é igual a caminho que vai percorrer. Então, nesses 7 dias que a gente vai ter, do dia 13 ao dia 20, nós vamos capturar lead. E qual que é o funil que a gente vai fazer nessa captação de leads para o lançamento? Qual é o funil que a gente faz? Ads, que a nossa expert ela vai gravar. O que é o Ads, Júnior? É o anúncio que aparece para você no Google, no Facebook, no Instagram. Desse Ads, ele vai para uma página de captura, onde a gente vai uma landing page, uma página de captura, onde ele vai se transformar lead, onde ele vai deixar, bem provável, o WhatsApp e o e-mail dele. Dessa página de captura, ele vai para uma página de obrigado, falando assim, parabéns, o seu cadastro foi concluído. Agora, só falta um passo. Qual passo é esse? Levar ele para o nosso grupo do WhatsApp. Esse é o funil que vocês vão fazer no lançamento de vocês. Esse é o funil que a gente vai fazer no lançamento da Alessandra. Então, Ads, o anúncio que vai aparecer, vai abordar o público dela, vai levar para uma landing page, onde vai explicar o que vai ser o evento, quantos dias vai ser, qual é a nossa promessa, qual é a nossa transformação. Essa landing page, ela leva para uma página de obrigado, falando parabéns. Qual é o seu nome? Pietro. Parabéns, Pietro, você se cadastrou no nosso evento. Agora só falta um passo, Pietro. Qual é? Tá no nosso grupo do WhatsApp para receber os links, para receber as informações mais detalhadas. Então, durante esses 7 dias, do dia 13 ao dia 20, nós vamos estar fazendo
Opa, do dia 13 ao dia 20 nós vamos estar fazendo esse funil aqui, para vocês entenderem o que vai acontecer nessa semana. Júnior, o que vocês vão fazer? Vamos fazer isso para a Alessandra ela ter um ponto de contato direto, seja via WhatsApp, seja via e-mail, e ter pessoas junto com ela no dia que ela vai mostrar o mapa, o plano na real da prosperidade feminina. Na verdade não é prosperidade feminina não, quem é que lembra o nome? Você lembra? Da mulher próspera. Queria ver se eles estavam atentos, tá vendo? Eles estão atentos. Alguma pergunta? Todo esse esquema de ads, landing page, página de obrigado e WhatsApp, além de ele já pegar leads quentes, ele também consegue esquentar leads para colocar nesse movimento? Vamos lá. A pergunta do Pietro é um pouco mais complexa e mais avançada. O processo de aquecimento de lead é você quebrar a objeção e gerar mais desejo sobre o seu produto. Então, digamos que ela vai vender um produto e o público dela tem objeção sobre o produto, como que é esse produto, o porquê que ele deve comprar, objeções, dúvidas, ela vai quebrar, ela pode nesse meio tempo esquentar, mostrando depoimentos de alunos, validando o método dela, mostrando que o método dela é único e que tem resultado, e ela pode aumentar esses leads já também gerando micro resultados, como a gente costuma fazer. Por exemplo, vocês passaram por um processo de micro resultado, de gerar micro resultado, de ter vendas. Isso tudo é um processo que a gente faz para aquecer o lead, aumentar o nível de consciência dele, entender que ele precisa do nosso produto. Ok, ele teve duas perguntas, então eu aqueço o lead durante o tempo que ele já se cadastrou no nosso evento, só que ele também perguntou, Júnior, eu vou cadastrar público quente ou público frio? E aí vai dar estratégia do gestor de tráfego e da verba que ele tem, se ele vai tanto capturar leads frios ou leads quentes. Júnior, explica pra gente basicamente o que é um lead quente e o que é um lead frio. Bem simples, de forma bem reduzida, lead quente, o lead que já conhece a Alessandra, que já se envolveu de alguma maneira com a Alessandra. Lead frio, a mulher que não conhece a Alessandra, não conhece o método dela, nunca nem ouviu falar dela. Ela é um lead frio. Esse lead ele tem tendência em demorar mais de converter. Pode falar. Esse lead que vai ser aquecido, ele já vai ser aquecido quando ele estiver lá no grupo do WhatsApp? Isso, vai ter outras estratégias que mais pra frente a gente fala. Pessoal, seguinte, Júnior, a gente vai dar uma pausa rapidinho na explicação dele. Eu quero que você continue essa aula de funil, que você fale um pouco sobre a parte de e-mail marketing, as automações. Você e o Vini, a gente pode entrar nisso. Fechado. Eu só vou fazer uma pausa para mostrar a identidade visual que a gente vai usar nesse lançamento. Calma, segura antes. Esse time é bom, hein? Já tá pronto. Calma. A gente fez em tempo recorde. Pra você entender, você que tá em casa, às vezes você fica aí 20 dias pra fazer a página de captura, a gente acabou de decidir junto com vocês. Em menos de 20 minutos. Em menos de 20 a 30 minutos. Tem que respeitar e todos esse time. vocês vão aprender isso com detalhes com o passar do tempo, tá bom? Mas só pra vocês verem e vamos ver o resultado. Pode jogar lá? Ô, Júnior, vem cá. Fica aqui comigo. A gente vai colocar na tela pra você que tá de casa conferir que... Peraí, só uma explicação rapidinho. O que a gente fez aqui não estava pronto antes. A gente fez agora. Afinal, a gente definiu o nome agora, mas todo o resto foi feito em tempo recorde. Então pode colocar na tela aí. Parabéns, Caio. Parabéns, mano. Olha o sorriso dela. Isso aqui é ou não é uma identidade de uma mulher próspera? É ou não é? Aí. Parabéns, time. Ficou insano. Parabéns, Caio. Cadê o Caio? Vem cá, Caio. Vem cá. Ô, Caio, explica aí, Pega aí, Fala, turma. Boa noite. Meu nome é Caio Noia, sou Head Design aqui da PLX do Massal. E... O Massal afastar mais? Fechou. E Riquelme também é o designer da nossa equipe. A gente produziu esse KV aqui em tempo recorde. A gente faz isso já no Mapa LX, né? Que é uma imersão que a gente faz presencial do Marcos. E qual que é a nossa ideia, né? A gente tem um papel muito importante, desde a pesquisa até mesmo todo o processo do lançamento. Então, o papel do design é entender qual que é a estratégia, qual que é a comunicação que o pessoal de copy e estratégia desenvolveu para a gente transformar isso em visual. Não adianta nada eles criarem uma mensagem, só que não for comunicar visualmente assertiva. Então, a gente pega tudo que foi estipulado ali na estratégia, com quem a gente quer falar, o que a gente quer comunicar e desenvolve isso visualmente. No caso aqui, desse KV, a gente percebeu que o conteúdo dela é muito sobre mentalidade. Então, a cor roxa, o arquétipo do mago,
essa tonalidade de roxo, ele traz muito por ser uma cor, entre aspas, mística. Ela traz essa parte de mentalidade, da mente mesmo, então a gente achou interessante trazer isso por ter essa comunicação, e o dourado para reforçar a parte da prosperidade mesmo. Então a nossa ideia principal é essa aí. Boa. Agora é estruturar isso aqui no formato da página aí. Fechou? Parabéns, sim, é isso aí. Ele responde. Boa. Pode falar com você. Duas coisas. Aonde fez e dois, quanto teria que pagar para fazer uma arte dessa? Cara, é o seguinte, aqui a gente fez a key visual, né? A chave visual de todo o lançamento. Essa vai ser a comunicação, onde a gente vai sempre abordar aí na parte visual do lançamento. A gente fez no Photoshop, tá? Já a página que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer no Figma e depois levar ela para o Elementor para colocar no ar. Já a questão do preço varia muito, né? Porque tem que entender qual que é o produto, a finalidade dele, enfim. A gente sempre faz um orçamento assim bem específico para tal projeto, tá? Então não consigo te dar aqui um valor base. E um médio, Show? assim? Cara, um médio assim para key visual, vamos colocar aí uns R$2.000, tá? Não é a identidade completa. É a key visual. É a key visual, não é a identidade completa, exatamente. Agora é o seguinte, gente. Enquanto o Júnior continua a explicação do funil, é o tempo que vocês têm aí mais 5 minutos para fazer a página de captura, tá? Agora, com base nisso aqui aprovado... Com base nisso aqui aprovado, eu vou fazer a página de captura, que é aquela página onde você coloca o e-mail, WhatsApp, nome, e se cadastra para o evento que vai acontecer que dia? Dia 20 do 5 às 20 horas. Isso. Então é isso, continue a aula. Boa, gente. Então, ficou entendido essa questão aqui? Deixa eu ver como é que eu... Foi pra diminuir. Aí, boa. Gente, ficou entendido aqui como que vai ser esse funil? No caso do WhatsApp, por exemplo, eu jogaria a pessoa num grupo, certo? Isso aí. Tem alguma automação que vai criando vários grupos conforme eles vão enchendo? O Jean vai te responder isso agora. Ótima pergunta. O que acontece? Lá no DevZap, a automação, ela já... Aliás, na hora que você vai programar a sua campanha para um lançamento, você cria uma determinada quantia de grupos. Então, vamos supor, eu espero ter 1000 leads. Você pode colocar, vamos supor, que eu vou criar 20 grupos no WhatsApp. Para, se caso eu passar desses 1000, automaticamente o WhatsApp ele vai trocando o link. Fechou um grupo, ele já redireciona o link para o novo grupo que vai estar vazio. Tá? Então, isso você não precisa ficar preocupado, porque sempre que encher um grupo, o próprio DevZap já joga o link de novo de um grupo novo. Isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida sobre funil? Vocês conseguiram entender bem a parte do que é uma landing page e tudo mais? Tá bom. Show. Quem consegue me falar aqui qual é o funil do lançamento? Quais são os passos, o caminho que o lead vai percorrer? Quem consegue? Pietro. Vambora. Primeiro ele vai passar... Mais longe tá. Primeiro ele vai passar pelos anúncios, os ads que o expert vai construir, sendo gravado em várias plataformas, né? O Facebook, YouTube, Instagram. Depois ele vai cair numa landing page, onde vai ser uma página de captura de leads, e ele vai ser movido para uma página de obrigado. Que só falta o último passo, que é entrar no grupo do WhatsApp, onde ele vai receber todas as informações sobre o evento e receber conteúdos de valorização para esquentar cada vez mais o lead. Top, perfeito. Acho que ele pulou a parte, só a página de obrigado, você falou? Falou, então perfeito. Falou gente, vocês uma dúvida aqui que eu teria no lugar de vocês, que eu vou sanar essa dúvida para vocês. Júnior, por que vocês não fazem só, se é para ele ir pro grupo do WhatsApp? Olha ali, ó, dúvida boa. Júnior, se é só se vocês querem essa pessoa no grupo do WhatsApp, por que vocês não só levam ela de um anúncio, de um ads, direto para um grupo no WhatsApp? Vou botar aqui grupo. Da página de captura, direto pro grupo do WhatsApp. Por que tem que ir pra página de obrigado? Beleza. Muito boa essa pergunta, é isso aí. Essa pergunta ela é muito boa. Por que a gente quer fazer isso? Para aquecer o lead e aumentar o nível de consciência dele. Porque uma coisa, Stacy, é você olhar um anúncio e já cair num grupo do WhatsApp. Você vai ter a mensagem, a linguagem de marketing, tudo, a mensagem que o expert tem que passar, ele vai ter que passar ali em 1 minuto ali, mais ou menos.
Quando você cai numa página de landing page, como a gente fala que é de captura, lá eu não consigo, por exemplo, que a gente fala muito sobre gancho, sobre chamar a tua atenção, que é o que a gente faz no Ads, fala um pouco sobre o nosso evento para te levar para a landing page. Na landing page, eu consigo aumentar o teu nível de consciência. Eu consigo te mostrar melhor sobre o que vai ser o nosso evento. Eu consigo te falar os pontos que vai ser abordado nesse evento. Então eu consigo te falar, ó, Stacy, nós no dia 20 nós vamos falar sobre isso, sobre os 3 caminhos que o Daniel falou para prosperidade feminina. Eu consigo falar mais, se você não tem muito conhecimento sobre a minha expert, eu consigo falar quem que é a Alessandra, qual que é a história dela. Você consegue entender melhor no que você está se enfiando, vamos dizer assim, o que você está se cadastrando. Você entendeu? Então você não tem só aquilo. Ah, por que a gente não leva só do Ads para o grupo do WhatsApp? Porque a gente aumenta o nível de consciência. A gente quer que a pessoa entenda no que ela está se cadastrando. Porque a gente quer que você, no dia 20, esteja junto com a gente, que você tenha anseio por participar do nosso evento. Quer fazer algo? Um adendo só, até uma questão técnica do que a gente não joga do Ads direto pro WhatsApp. É porque a gente quer capturar esse lead, né? O contato com a pessoa. Para ela ir para o grupo de WhatsApp, eu coloco um formulário dentro da página, onde eu pego o nome, e-mail e telefone dela. Então, eu tenho que mandar direto para uma página de captura, uma landing page, para poder reter esses dados da pessoa. Se eu tiro ela do Ads e jogo direto para o WhatsApp, eu dependo muito dela clicar no botão do Ads para ir para o WhatsApp. Então, eu não tenho um ponto de contato. Eu estou gastando meu dinheiro em troca de uma ação da pessoa. No caso da landing page, eu rodo ads para essa pessoa, eu gasto meu dinheiro para levar ela, eu invisto, né, meu dinheiro para levar ela para a landing page. E lá dentro, além de convencer ela com todo o script do lançamento, eu também capturo esses dados dela. Então eu compro os dados dela. Né? E tem outra... A gente vai se complementando. Eu tinha esquecido que isso daqui é extremamente importante, que lead é você ter um ponto de contato direto. Então, isso daqui é um dos principais motivos, é o principal motivo. Só que também tem outra coisa, que é o pixel, marcar a pessoa no rastreio pra gente fazer remarketing. Até um adendo até. Alguém tem dúvida do que é pixel? Perguntar agora. Todo mundo aqui sabe o que é pixel? Quantas pessoas aqui sabem? Levanta a mão. O que é o pixel? Beleza, mais ou menos umas 6 pessoas. O que é o pixel? Pixel, ele é um código de rastreamento. Exemplo, quando você está dentro da plataforma, seja da Meta, seja do Google, ele consegue ir mapeando tudo que você está fazendo, porque até então a plataforma é dele. Mas quando você sai para um site externo, onde não é de domínio da Meta, onde não é de domínio do Google, ele precisa saber o que você, a ação que você fez, qual comportamento você fez. E isso é instalado um código que a partir do momento que você clicou no anúncio, cliquei no meu anúncio aqui, ó, Ads, cliquei nele e fui para uma landing page, ele perdeu as informações do que eu estou fazendo, quais são as atitudes que eu estou tomando, as ações que eu estou tomando. Ele só consegue ter acesso a essas informações com o pixel. Então, vou botar aqui, ó, LP, eu preciso ter dentro dela um pixel. O que é o pixel? Código de rastreamento. Então, por exemplo, esse pixel ele vai informar para o Facebook. Digamos que o pixel seria um fofoqueiro. Ele vai informar para o Facebook, ó, ele acabou de chegar na minha página aqui. Se eu me cadastrar, ele vai falar, ó, ele se tornou lead, ele deixou os dados dele. Agora ele já está na página de obrigado. Então, com o pixel, eu consigo fazer remarketing. Para quem? Para quem chegou na minha landing page e não se cadastrou. Digamos que ele viu o Ads, despertou o interesse dele, chegou na landing page, mas ele falou, nossa, não vou me cadastrar. E aí o que eu faço? Com o Pixel eu faço um remarketing, porque eu sei que aquela pessoa chegou, eu falo, Facebook, eu quero anunciar para essa pessoa novamente, porque ela já despertou interesse uma vez, ela já clicou no meu anúncio, ela já chegou na minha página. Eu vou convencer agora ela com outra página diferente, com outro anúncio diferente, a ela se cadastrar no meu evento. Então esse é um ponto importante também. Acho que é massa até você explicar o que é remarketing para o pessoal. Quantos aqui sabem o que é remarketing? Boa, show, explica lá. Galerinha. Beleza, remarketing, o que ele estava falando aqui, com os dados do Pixel, que a gente entende que a pessoa entrou dentro da página, eu consigo pegar e separar as pessoas que entraram na página e por algum motivo elas não se cadastraram. O remarketing nada mais é do que eu reenviar a oferta de marketing que eu já tinha feito com o primeiro Ads. Então, se a pessoa caiu no Ads inicial, foi para a página e não se cadastrou, eu crio um outro tipo de Ads falando para ela, ei, eu vi que você entrou na minha página, por que você não se cadastrou? O que aconteceu? E tudo mais, chamando ela de novo, isso, em formato de anúncio. E daí eu faço um novo Ads, fazendo um remarketing para ela voltar para a landing page e se cadastrar dessa vez.
entendeu? Porque a gente quer aproveitar todo o lead que já teve o contato com a nossa página. No caso, você vai no caso, aqui. No caso, se a pessoa só entrou e saiu, como que o Pixel vai achar ela de novo? Muito bom. Muito bom. Você quer explicar essa parte? Eu não ouvi, tava aqui agora. Se a pessoa ela entrou na página e ela saiu, como que o Pixel sabe que ela entrou e saiu? Porque o Pixel, é como eu te falei, ele é um fofoqueirozinho. Ele é um código e esse código, ele é pertencente à meta. Vamos utilizar só a meta aqui agora. Ok. Então, automaticamente, quando eu entro na minha página de captura, o Pixel me marca. Ele marcou o usuário, ele falou, ó, esse cara que saiu... Isso, é o algoritmo. Então ele te identifica, ele sabe quem é a Stacy. Então quando a Stacy saiu, automaticamente o usuário da Stacy chegou na landing page. Aí falou, ó, a Stacy ela só chegou na tua página, ela não se cadastrou. Aí eu falo, ok, agora eu quero que você mostre esse anúncio novamente pra Stacy. Aí eu apareço pra você falando assim, ó, eu vi que você entrou na minha página de cadastro, mas você não se cadastrou ainda. Clica aqui e se cadastra por isso, por aquilo. Eu te encontro no dia 20. Quer ver um exemplo muito bom do remarketing? É o que a Netshoes faz. Eu ficava, quando eu nem tava no digital, eu ficava assim, cara, o que esses caras fazem? Porque, vamos supor, tô procurando um determinado tênis. Cara, você procurou no Google o tênis, você entra dentro da Netflix, só aparece o tênis. Vamos supor, tô precisando de um tênis de corrida. E antes, vamos supor, a Netshoes não aparecia nada disso. Todo site que eu for, todo lugar que eu for, vai aparecer anúncio da Netflix, porque o Pixel me marcou em que eu estava buscando um tênis de corrida. E aí todo anúncio que vai aparecer para mim agora é sobre esse tênis de corrida. Agora só... A situação também fica quando você fala alguma coisa perto do celular, já começa a vir os anúncios da inteligência. Isso aí é meio que um conto, viu? É um conto de fadas aí que existe. Tá bom? fadas. Você quer fazer uma pergunta? Qual é? Bem, ela já respondeu minha pergunta já. Ah, sua carinha. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? No caso, antes de você pular para outro assunto, queria que você... Antes de você já pular para outro assunto, queria que você explicasse agora por que da página de captura... Vai pra página de tem obrigado. Pra página obrigado para depois ir pro WhatsApp. A pessoa não ficaria com preguiça de ir para outra página e depois, sei lá... O quê? Ó, vamos lá. Tudo... Vou explicar aí? Pode explicar. Não, pode. Tudo é pelo nível de consciência. Tem alguns casos que a gente faz, só que isso aí daqui é muito avançado. Só que até mesmo para o funil ser mais fluido. A pessoa tem esse nível de consciência que ele se cadastrou. Porque automaticamente, imagina, você colocou seus dados, do nada já cai num grupo de WhatsApp. Tipo assim, no caso ela não vai ter que clicar em um link para ir de novo para outra página. A página simplesmente... Ela se redireciona. Você clica em se cadastrar, ela se redireciona. Ela tipo joga... Até um negócio que é legal brifar disso, o que acontece? Quando eu jogo a pessoa para a página de obrigado, eu relembro ela de que ela tem que entrar no grupo de WhatsApp. Porque muitas vezes lá na página ela vai preencher os dados dela, eu já deixei ela avisada que ao preencher os dados ela vai ir para um grupo de WhatsApp, só que na página de obrigado eu deixo isso mais claro. Que agora ela tem, normalmente, o que é o texto, né? A copy que a gente usa lá na página de obrigado. Parabéns, você está quase praticamente cadastrado no nosso evento. Faltam só 2 passos, confirmar o seu e-mail. A gente acabou de te enviar um e-mail confirmando a sua inscrição e o segundo passo é entrar no grupo de WhatsApp para você ficar por dentro. No caso, ela não vai precisar clicar de novo. Não. Ela clica de novo aqui na página de obrigado para ir para o grupo de WhatsApp. Tá? Mas quando ela cadastra os dados dela e clica lá para enviar, para fazer inscrição na página de captura, é redirecionado automaticamente para a página de obrigado. Ó, de forma bem reduzida para você isso daqui, ó. A página de obrigado, ela é para lembrar para a pessoa a importância do grupo do WhatsApp. Porque ela caiu no grupo do WhatsApp, ela não sabe para que vai servir aquela dali. Então a página de obrigado, ela fala a importância, fala que os avisos vai chegar lá, que o link da aula vai chegar lá, que vai ser o melhor ponto de contato entre você e a Expert. Então é para aumentar o teu nível de consciência e você entender isso daí. Tá bom? Ó, o Arthur aqui tem uma pergunta. Bem, falando sobre lançamento, pra você, quais são as características de um bom lançamento? Eu vou deixar pro meu lançador aqui, o seu mestre dos magos. Repete a pergunta, por favor, Pedro. Ele quer saber... Quais são as características de um bom lançamento? Amigo, um bom lançamento, ele vai ter que ter um objetivo, tá? Então, tem lançamentos que eles são para branding. Muitas vezes ele não vai ter um lucro absurdo, mas ele posiciona a pessoa no mercado.
E faz com que a pessoa aumente a percepção de valor e o próximo lançamento vai ser bom. Um bom lançamento ele pode ser um lançamento de aprendizado, onde eu estou testando, aplicando o que eu acabei de aprender, e aí eu consegui aprender e já melhorei, mesmo que dê errado. Gente, presta atenção. Imagina eu, na maior agência de marketing da América Latina, primeiro lançamento, a gente investiu R$2.000. Adivinha quanto que voltou de lucro? Eu investi R$2.000 na maior agência da América Latina. Ó, voltou 500, vendeu um só, eu tive que devolver o dinheiro pro cara para não fazer um curso inteiro para uma pessoa só. Meu primeiro lançamento, tá? Aí eu pensei, não, vou voltar para Caxias do Sul agora, só que na verdade não foi isso que aconteceu. Presta atenção, na vida não perde quem erra, perde quem desiste. Que é que nem eu jogar golfe, pode ser que eu dê a tacada e pum, eu acerte o buraco de primeira. Só que se eu entender que eu dando pequenas tacadinhas eu vou chegar no buraco, vai ser a mesma coisa. Só que o problema é que a gente se compara. Às vezes eu olho o Pablo tá no nível 50, eu tô no nível 1. Eu tenho que caminhar pro nível 2, 3, 4. Até porque se eu entrar no 50, gente, eu não vou dar conta de resolver. Exato. Então a gente tem que ir nessa ótica de melhoria contínua. Então ele pode ser um lançamento de branding, pode ser um lançamento de aprendizado, pode ser um lançamento de lucro. Então, de repente, eu não quero nem saber, eu quero ganhar muito dinheiro. Então eu vou ter um lançamento de brand, de lucro. E um lançamento de networking, ou seja, esse lançamento, fiz o lançamento aqui com o Yalas é o cara que é um dos lançadores que hoje toca lançamentos absurdos. E aí a gente faz uma amizade muito massa e isso pra mim já valeu, independente do resto, entendeu? Então você tem que ter essa clareza. Pessoal, só para vocês entenderem, tá? A gente está aguardando só a página de captura ficar pronta para a gente encerrar nossa aula. Eu quero que vocês tirem dúvidas. Então, se todos os mentores puderem vir aqui, enquanto se vocês tiram dúvidas, lá atrás no Enzo, né? Eu vou te levar o microfone. Ó, deixa eu falar aqui rapidão. A Stacy, ela tá sendo uma das pessoas que mais está levando a aula a sério e aproveitando. Sabe por quê? Porque todos aqui, a mentoria desses caras aqui é caríssima. E ela é toda hora quem pergunta. É a única que pergunta. Então, parabéns. Aproveitem isso. Extraem o máximo dessa galera aqui para tirar as dúvidas de vocês. Pode falar, tem mais um. O Enzo vai fazer lá. Na hora do pitch, fiz o pitch, quebrei todas as objeções, mas no final vou conversar com o cara pra fechar realmente. Ele fala que não tem dinheiro. Ah, você não tá escutando? Na hora do pitch, ele conversa com o cara e o cara não tem dinheiro, é isso? Exato. E o cara no final não tem dinheiro. O que eu faço pra reverter essa situação? Eu largo o pitch. Que eu conheço é o Iago. Você não tem dinheiro. Você não precisa de dinheiro. Você precisa de um cartão de crédito. E aí você precisa convencer esse cara a levantar recurso de forma rápida e abrir o olho para ele enxergar a maneira de comprar o seu produto. Se você acredita muito no seu produto, você pode incentivar ele de várias formas, né? Mas ele não precisa de dinheiro, ele precisa de um cartão. Então ele deve conhecer alguém que tem um cartão. Um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma tia, um vizinho, um amigo. E aí entra os argumentos de copy na hora do pitch, né? Se você não é capaz de arrumar um cartão de crédito para comprar algo que pode mudar a sua vida, eu não posso te ajudar. Aí você tem que se trancar no seu quarto, aí você começa. Sacou? Aqui. Respondido, Enzo? Respondido? Uma solução para isso. Nesse caso, eu poderia fazer o que eu fiz naquele negócio que eu te mostrei do funil do LevZap, tipo, dar um desconto ou dar um... Não, porque você está ao vivo, você não pode dar desconto para as pessoas ao vivo. Senão você vai prostituir o seu produto. Vamos lá, você está ao vivo, tá aqui, ó, R$2.000, o cara não tem dinheiro, então, ó, me chama a equipe aí que eu vou te fazer desconto. Aí todo mundo vai querer desconto. Entendeu? Você nunca dá desconto. Você tem que só melhorar seu argumento, melhorar sua comunicação. Aqui. Sobre os criativos no lançamento, o que é mais atrativo para chamar a atenção do público? Você aparecer como Eckert, claro, mas conteúdos rápidos e dinâmicos para fazer a captação da lead, ou aquele conteúdo C2, que é mais explicativo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu te devolvo a pergunta. O que você acha que é mais interessante? O que você acha que atrai mais a galera? Inclusive, hoje que a gente abre o Instagram e tem toda hora conteúdo, a gente é bombardeado de anúncio, de conteúdo. Você acha que é um conteúdo mais massivo, mais extenso, ou algo mais direto e prático? Para captação de lead. Aí eu acho que o primeiro ponto, se auto-responde isso daí. O que a gente faz? A gente respondendo, sempre um conteúdo mais direto. Sempre pode ver que todo criativo de captação, ele é mais direto ao ponto. Claro que você pode ter, sim, conteúdos que elevem o nível de consciência. Aí depois que é uma outra ideia, que é você postar esse conteúdo, inclusive de forma orgânica no teu Instagram, pra galera que já te acompanha, pra galera que já se cadastrou no teu evento, visualizar isso.
Mas para quem às vezes nem te acompanha, não te conhece ou te segue, mas pouco vê o teu conteúdo, ser mais direto ao ponto é uma das melhores soluções. Eu quero inclusive continuar na resposta daquele amigo lá do questão do dinheiro, que ele falou, pô, se a pessoa falar que não tem dinheiro, a gente falou a questão de ter um cartão e tudo mais, mas existe um outro ponto, inclusive, que eu gosto muito de bater nisso. Se a pessoa ela fala que ela não tem dinheiro, na verdade é que ela não entendeu que o seu produto é uma solução para o problema dela. No final das contas é isso. Se ela falar, eu não tenho dinheiro, ela não entendeu que o seu produto é uma solução. Costumo dizer o seguinte, muita gente fala, pô, elas, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. Beleza. Imagina que essa mesma pessoa que fala que não tem dinheiro, ela tá em cima de uma escada, ela cai, ela quebra os 3 dentes da frente dela e fica 3 vezes o valor do seu produto. Imagina que o seu produto é R$1.000, ficou 3.000. Seu produto é 5.000, ficou 15. Você acha que ela vai ver o resto da vida dela sem os dentes ou ela vai dar um jeito de arrumar os dentes dela? Ela vai dar um jeito, porque ela não quer viver a vida dela sem os dentes. Ou seja, ela entendeu que os dentes é importante para ela. É a mesma coisa com o seu produto. Quando a pessoa fala, não tenho dinheiro, pode sim, claro, a gente fala, pô, vamos arrumar um cartão, que é um ponto importante, vamos fazer isso e tal. Mas o principal ponto é, na cabeça dela, o seu produto ainda não é uma solução para o problema dela. Aí você tem... E até algo bacana também, o que acontece? Já aconteceu de você quebrar a objeção, supondo aqui que já a pessoa chegou, teve objeção, você quebrou a objeção, e ela ainda continua, eu não tenho dinheiro, não tenho cartão. O que a gente faz? Disponibiliza novos métodos de pagamento. Seja boleto parcelado, pagamento em 2 cartões, mas a questão do desconto, igual o Guerra falou, você não vai desvalorizar o seu produto para uma pessoa entrar, até porque se ela não quiser entrar, continuar com essa objeção do dinheiro, ela não é um lead tão qualificado para estar no seu curso. A minha pergunta é parecida, mas é diferente no sentido, ela perguntou sobre o que vai chamar atenção para o produto, né? Se dinâmico ou não. Concordo que, claro, quanto mais prático, mais objetivo, chama mais. A minha pergunta é com questão ao conteúdo. A gente tem uma limitação de tópicos, de módulos. O que eu vou entregar? Porque eu já comprei treinamentos por internet que tinha lá, tipo, 40, 50 minutos apenas de conteúdo. Um treinamento de R$300, por exemplo, que num dia só eu acabei e fiquei um pouco frustrada porque eu esperava um pouquinho mais. Mas queria saber a sua opinião, se isso depende do tema ou se podemos trabalhar com um produto mais curto, um produto mais comprido, ou, enfim, essa pergunta. Obrigada. Independente do produto ser comprido ou não ser tanto, o que acontece? Dá para você vender sem ainda ter o produto pronto, que já foi caso de produtos do Pablo também, e você programar a entrega do produto. Então, pô, na primeira semana, você entrando no treinamento, você vai ter acesso ao primeiro e segundo módulo. Na segunda semana, eu vou estar subindo, né, disponibilizando para vocês o terceiro e o quarto módulo. O importante é sempre a gente realizar a entrega, mas essa questão de quantidade e tudo mais não tem. Tá? Eu já comprei cursos que foram cursos de 2, 3 horas, mas já comprei cursos que tem mais de 40 horas de aula gravada. E tudo nessa questão dessa pergunta é você entregar, você como expert, o que você promete. Se para você entregar o que você promete, você precisa de 20, 30, 50 aulas, você vai ter que fazer isso. Agora, se você conseguir entregar o que você promete em 1 hora, eu já comprei algumas mentorias, já participei de algumas mentorias que tinha 500 aulas. E já participei de mentorias que tinham 12 aulas, 6 aulas. E às vezes, com menos aula, me entregou o que eu precisava. Porque não é a questão da quantidade, sabe? Não é a questão da quantidade. Gente, seguinte, só a questão da galera que tá aqui do La Casa, que tá levantando a mão, a gente tá aqui, inclusive vamos ficar a madrugada inteira. Boa. A gente vai estar vindo pra responder as perguntas de vocês, só que o Pablo entra daqui, a live hoje é 7 horas. Então, tem outra aula agora às 7 horas, então vocês precisam tomar banho, se arrumar pra poder estar às 7 horas. E a gente precisa mostrar pra vocês que estão assistindo, pra gente encerrar essa aula aqui, a página de captura, tá? Que tá pronta também. Vamos lá. Rapaz, o design é brabo. MacBook de Riquelme. Acho que tem que ver lá, não? Não. Calma. Vai dar certo. Boa. Vamos ver qual vai ser a reação de vocês. E a reação da nossa expert. Oi. Aê! Bom demais. Caio, rapidinho pra gente Fala, Caio. Boa, basicamente a gente tem que manter a identidade visual, né?
Tudo que a gente queria no KV ali na primeira fase, a gente precisa garantir que essa comunicação vai continuar sendo assertiva até o último ponto de contato do lançamento. Boa! Então a gente manteve aqui a identidade na aplicação da estrutura da página de captura. Pode descer aí, Ricardo. A importância do formulário, né, para conseguir captar as informações do lead. E contando um pouco da história de quem que é a mentora aí da galera. Ali em cima, Caio. Peraí, Isso, pode falar. Nessa aba aqui, ó, desce um pouquinho. Olha que legal. Obviamente que a gente não conseguiu fazer da melhor maneira possível, até porque foi, sei lá, em tempo recorde. De novo. Mas pode perceber como a gente deixa evidente, ó, antes do método, antes do plano, o que vai acontecer? Antes do plano, você é uma mulher insegura, insatisfeita, frustrada, perdida. Mas, a partir do momento que ela passa pelo plano, que é o evento, ela vai se tornar uma mulher próspera, confiante, segura, autoconfiante. Então isso aqui também Potencializa a promessa do evento. Isso aqui é um processo de copy. Faz ela enxergar onde ela vai ser depois do evento. Pessoal, então queria agradecer pela atenção de todos vocês e quero dizer que você é muito bem-vindo na nossa aula das 19 horas. A gente tem ela 21 horas. Eu quero que você entenda uma coisa só. Para você ter resultado, você tem que aplicar. A gente vai voltar mostrando como é que está sendo esse passo a passo até ela fazer o lançamento. Ela vai ter resultado financeiro. Eu quero que você entenda uma coisa. O lugar onde tem mais produtos da Terra é o cemitério, porque lá morre a ideia de várias pessoas. E eu não quero que seu produto morra não, você tem que tirar ele para fora. Você está vendo como é simples de fazer, desde que tu tenha mentores que te mostrem o caminho. A gente se vê às 19 horas. E um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.